Certo dia uma gigantesca fortaleza flutuante apareceu do nada a 10.000 metros do chão, assustando todos os terráqueos e marcando o início de uma guerra sem fim entre monstros e humanos. Mas nem tudo estaria perdido, pois no momento de necessidade surgiram os mais poderosos guerreiros da justiça: o Guardião Azul, Guardião Rosa, Guardião Verde, Guardião Amarelo e Guardião Vermelho. Juntos eles formam os divinos Guardiões Rangers, os Guardiões do Dragão, incumbidos de proteger a humanidade das forças do mal. Nisso somos levados até os dias atuais, onde todos estão anunciando o confronto semanal dos Rangers contra os monstros, que já ocorre há 13 anos, e sempre atrai multidões ávidas para assistir ao combate. Enquanto eles aguardam, o comentarista informa sobre as grandes chances dos monstros usarem sua arma secreta naquele dia. Nisso o Guardião Vermelho chega à arena, aproveitando para dar alguns autógrafos, enquanto o comentarista exalta sua atenciosidade e pergunta ao público se terão a chance de presenciar sua grande técnica secreta: o corte do dragão. Todas as televisões estão comentando sobre o combate que está prestes a se iniciar, ansiosos por ainda não terem visto nenhuma movimentação dos monstros. Enquanto isso, dois jovens estão recebendo um rapaz que está indo ver o espetáculo pela primeira vez, afirmando que irão fazer o possível para garantir sua segurança apesar do perigo. Nisso o rapaz diz que não há mortes de civis há anos, mas a garota diz que falar isso é parte de seu protocolo. Nisso o rapaz os observa, surpreso por eles já fazerem parte da Força Ranger mesmo sendo tão jovens. Então o rapaz lhe mostra empolgado um panfleto de inscrição para as Forças Rangers, convidando o rapaz para participar, já que as Forças Rangers estão sempre em busca de novos talentos. Ele pega o panfleto, questionando se alguém como ele virar um Ranger seria mesmo possível. Então a garota lhe diz ser totalmente possível, mas ser como os grandes Rangers de verdade, isso já é outra história. E lhe dá um apoio moral, confiando no potencial do rapaz. Após isso ele sai do subsolo rumo à cidade, onde fica fascinado com aquela imensidão. No estádio todos estão animados esperando o show começar, e então os monstros saem da cidade flutuante em um turbilhão sombrio de sombras e poeira. Chefiados por um monstro tigre, então todos os espectadores começam a jogar as coisas neles, os mandando sair de seu planeta. Então os Guardiões do Dragão surgem para defender a raça humana de mais um ataque daquelas criaturas terríveis que não cansam de tentar dominar seu planeta, levando a plateia ao delírio vendo a apresentação deles. Após isso o monstro diz ser a criação perfeita, nascido da junção do ódio de todos os tigres daquele mundo, e está pronto para subjugar a humanidade sob seus pés. E quando fizer isso, transformará aquele mundo no caos absoluto. Os Rangers avisam que nunca deixarão que isso aconteça. Então o monstro tigre ordena que seus soldados iniciem o ataque, e os sombrios avançam com extrema velocidade para cima dos humanos. Mas é logo interrompido por uma bela garota que manda seu amigo levar os espectadores para um lugar mais seguro enquanto ela cuida daquele sozinha. O monstro fica furioso e desfere um golpe poderoso que manda os Rangers para longe, e se gaba perguntando se isso é tudo que eles têm a oferecer. Nisso os Rangers ficam preocupados por estarem enfrentando um inimigo tão poderoso e talvez até o mais forte que já viram. Então o Verde mostra sua força colossal, arremessando uma rocha contra o monstro, que consegue resistir ao ataque devastador, deixando os Rangers surpresos. Afirmando ser uma criatura imortal de poder imensurável, então utiliza sua transformação e parte para cima dos Rangers, que entram em formação para contra-atacar, mas são mandados pelos ares com o golpe direto, ficando muito debilitados, o que deixa toda a plateia preocupada vendo que seus defensores estão perdendo a luta. Então uma criança lhe dá força pedindo para que não percam. Então os Rangers se erguem mesmo sem forças, afirmando que não podem perder para os monstros, pois são os defensores do mundo que carregam toda a esperança da humanidade, e sempre irão se levantar não importando a dificuldade. Nisso os sombrios se reúnem vendo que os Rangers estão prestes a usar o artefato divino, e um comenta com seus amigos que irão usar a saída clássica dessa vez, para retornar à base e se reconstituir. E um diz estar ansioso pelo discurso do perdedor, só que o monstro conta não ter pensado em nada para aquele momento. Nisso os Rangers preparam o canhão para destruí-los, porém um dos sombrios já está de saco cheio daquele teatro todo e sai da formação recebendo o ataque diretamente. Após isso o Ranger chama os comerciais. Então voltamos uma hora antes na base flutuante, onde os sombrios estão desesperados para criar um monstro, pois já esgotaram todas as suas ideias e não conseguem pensar em nada para aquele dia. Nisso eles ouvem o narrador no rádio contando sobre o combate daquele dia prestes a começar, e fala que toda semana o grande combate reúne muitas pessoas há 13 anos desde que eles chegaram. Então um dos sombrios zomba da própria situação deles, enquanto o outro conta nunca ter imaginado que algo assim aconteceria com eles, pois sua fortaleza caiu no primeiro ano de combate e todos os líderes foram mortos. O rádio continua e eles percebem que não é a hora para ficar de conversinha, então começam a tentar pensar em monstros para aquele dia, sugerindo um super forte, mas o sombrio conta que um monstro aleatório não seria memorável, avisando que todo monstro precisa de
de um tema impactante. Então a garota sugere um gato monstro fofo que os humanos irão adorar. O que deixa o outro sombrio com raiva, pois eles precisam criar monstros assustadores que botem medo nas crianças e vivam as assombrando em seus pesadelos, afirmando que monstros assustadores tornam a vitória de quem vence muito mais impactante, e recusa a ideia da garota de fazer um leão porque já fizeram um há 7 anos. Então o outro sombrio sugere um tigre, informando que na Terra sempre usam tigre e dragão para simbolizar rivais. Eles gostam da ideia de serem rivais mesmo perdendo toda semana, o que deixa o sombrio irado por eles já irem aceitando a derrota, e começa a falar do seu orgulho de ser um monstro, mas o mandam calar a boca para não atrapalhar o rádio. Então ele diz para pararem de escutar as bobagens da Terra e focarem no que é importante: dominar o mundo, pois mesmo que seus chefes tenham caído, a missão deles ainda permanece a mesma, e devem tomar aquele planeta a todo custo. E todos começam a rir ouvindo aquela ideia absurda. O sombrio não aguenta as risadas e parte para cima deles, mas toma uma surra e seu amigo vai falar com ele, avisando que não tem sentido algum deles lutarem entre si, e diz que eles têm que se conformar com o que possuem no momento, já que nos últimos 13 anos lutaram 1000 vezes contra os Rangers e nunca chegaram perto de ganhar. Deu corrigir dizendo que foram 998 derrotas, mas ele prossegue contando ao sombrio já terem perdido a guerra no dia que os chefes caíram e que continuam invadindo a Terra todo domingo. Mas os humanos não podem saber que é teatro, pois essa condição de trégua feita no dia em que perderam, aceitando a realidade de que talvez os humanos nem os vejam mais como monstros e sim só parte de um espetáculo semanal. Enquanto isso, um sombrio chama quem souber se transformar num tigre e pega uma enciclopédia para ajudar. O sombrio tenta, mas sente alguma dificuldade com aquilo e acaba se transformando no que achou mais próximo de um tigre. Vendo aquela transformação, o sombrio afirma ser bem melhor que ele na transformação, mas rejeita a ideia de tentar, afirmando que nunca se transformaria num chefe apenas para ser derrotado. O seu amigo compreende e começa a lhe contar do confronto da semana passada, onde, quando ele estava perdendo, um humano torceu por ele, lhe dando força para continuar, e até agora ainda não entende o motivo disso, já que são inimigos, mas diz não ter se sentido mal e vai fazer o seu melhor para proporcionar um bom show para o público que não sabe a verdade. Dave fica indignado ao ouvir aquelas palavras, pois não quer perder para os Rangers. Então voltamos para o momento da destruição, onde a plateia vai ao delírio vendo a técnica secreta dos Rangers, o sopro do dragão, e todos comemoram, mas D ainda está no lugar se refazendo e conta aos Rangers que o fato deles serem imortais não significa que não sintam dor, e isso não dá o direito dos Rangers fazerem o que bem quiserem com eles. Nisso ele questiona se o público está realmente satisfeito vendo os Rangers vencerem toda semana durante 13 anos, e decide que chegou o momento das coisas mudarem para dar mais alegria ao público, o momento em que um monstro pode mudar o jogo ganhando dos Rangers. Os Rangers ficam impressionados ao verem um sombrio solitário ainda vivo mandando retornar para a fortaleza enquanto ainda pode, mas ele quer acabar com tudo aquilo e sai a toda velocidade para cima dos Rangers, que acham graça dele. Então o vermelho decide entrar no jogo, anunciando que ele é um oponente formidável, e no caminho, enquanto ele corre, se distrai com uma criança lhe motivando e quase cai, mas mantém o foco, refletindo que aqueles humanos patéticos só querem ver ele sendo destruído. Então ele mostrará a eles o verdadeiro poder de um monstro mau e orgulhoso que fará eles tremerem de medo, mas logo o vermelho aparece avisando que aquele não é o lugar para a laia dele. Então finaliza com um único corte de seu sabre escarlate, afirmando ser a própria justiça. Então todos usam o canhão novamente, o finalizando. Na base eles se juntam novamente e o rapaz questiona que com essa já são 999 derrotas seguidas e questiona onde está seu amigo que ainda não voltou. Enquanto isso, na Terra D se reconstitui, afirmando que eles nem sequer são aptos para serem vilões com esse nível de poder tão baixo, e se continuarem dessa forma serão escravos para sempre. Nisso a garota aparece no terraço, surpresa por ver o rapaz lá, e se recorda que já terem se conhecido naquela manhã, perguntando o que ele está fazendo naquele lugar, e ele conta que estava apenas procurando um lugar alto para ver o combate. Ela pergunta o que ele achou do combate, ao que o rapaz responde ter achado incrível ver a força dos Rangers, querendo ser como eles também. Nisso ela pergunta se ele se juntará aos Rangers e o rapaz fica feliz, decidido a fazer a prova de recrutamento, almejando derrotar os Rangers um dia, custe o que custar. Então uma história se desenha contando sobre a chegada dos monstros que vieram dominar a Terra munidos de seus corpos imortais, mas a raça humana jamais se renderia para esses invasores, e para extingui-los criaram a arma mais poderosa da humanidade, um artefato divino capaz de obliterar a existência de qualquer monstro. O homem continua dizendo que com esse artefato divino os Rangers protegem o mundo contra os monstros, e tem sido assim há mais de uma década. Então manda que continuem correndo, faltando apenas 10 voltas para terminarem o exercício. Enquanto corre, D fica incomodado com o cabelo do cara de azul e reflete que irá acabar com todos ali, mas se dá conta de que talvez eles nem saibam de toda a farsa que são esses Rangers, e
recorda que precisa manter o foco no seu plano agora que já foi longe demais, não tem mais volta. Ele precisa ficar mais forte e achar um meio de derrotar seus inimigos que mataram todos os seus mestres. Do lado de fora ele pergunta animado à balconista onde estão os Rangers, já que aquele é seu quartel-general, mas a moça diz que ele não está, frustrando nosso vilão que tenta insistir mais um pouco. Então o rapaz do outro dia parece animado vendo que ele veio fazer a prova de recrutamento, contando se chamar Hibiki Sakurama. Nisso Yumeko aparece e diz a D ter falado dele para Sakurama que não conseguiu conter sua animação, e ele deseja sorte a D confiando que ele vai passar desde que se dedique muito, mas D fica incomodado com todo aquele contato físico, desejando que o rapaz o solte, pois sua pele não vai aguentar tanta pressão, já que simples lutadores como ele possuem o corpo muito frágil e sua pele já começa a demonstrar isso, o que o deixa ainda mais preocupado vendo Yumeko observando atentamente para ele, mas ela apenas o convida para almoçar, e ele aceita refletindo que humanos são muito ingênuos por ainda não terem notado que ele é um monstro. Já na base, flutuantes sombrios estão jogando uma partida agitada de jogo da velha e um deles chega desesperado avisando que uma visita terrível acabou de chegar, e os Rangers saem de seu helicóptero mandando os sombrios não se preocuparem, pois eles não estão ali para lutar. Afinal, eles têm um acordo de trégua em que todos cumprem sua parte do acordo e manda o sombrio sorrir, já que não fez nada de errado. Porém o azul diz não haver nada engraçado, pois um deles os traiu, questionando se todos ali estão envolvidos. Mas o sombrio conta que D decidiu tudo sozinho, o que faz azul refletir que é muito bom seres tão parecidos pensarem tão diferente, alertando que mentir para ele é um grande erro. Nisso azul manda que D apareça, porém o sombrio conta que ele não retornou à base depois da batalha, o que deixa azul enfurecido achando que estão o escondendo, e diz que vai puni-lo no lugar de D, mas vermelho manda parar já que eles também foram traídos pelo amigo, contando que ambos sofreram a mesma mágoa, o que acalma azul, então prossegue dizendo confiar nos sombrios já que ambos seguem o mesmo acordo há tempos. Porém, para evitar futuros problemas, vai deixar 2 seguranças de seu esquadrão ali para supervisioná-los e receberão ordens quando necessário. E vermelho manda que se alegrem já que agora a fortaleza flutuante está ainda mais protegida. No entanto, um lutador se revolta com tamanha tirania, falando também terem seu direito à privacidade, e logo tem sua cabeça explodida por azul, que avisa que caso ele continue tagarelando irá matar todos, fazendo o lutador a pedir desculpas por seu amigo, afirmando que todos serão obedientes. E vermelho fica feliz por eles entenderem, afinal os fracos devem ouvir os fortes e não o contrário, e aqueles que os traem sofrerão as consequências de seus atos, sendo destruídos sem piedade assim como fizeram com seus mestres. Ouvindo aquelas palavras, o amigo de D reflete que isso é tudo que ele pode fazer, obedecer os Rangers e continuar vivendo em desonra. Enquanto isso, na cidade, D aproveita a comida enquanto seus amigos tiram sua dúvida, explicando que os Rangers quase nunca estão no quartel-general, já que ficam a maior parte do tempo em seus respectivos quartéis espalhados pela cidade. E Sakurama conta que os deveres de um Ranger vão além de enfrentar monstros, já que eles também ajudam em questões do dia a dia como encontrar criminosos e ajudar pessoas. E isso não seria possível sem o apoio da população. Nisso D resmunga que vai ser uma decepção quando eles descobrirem que as batalhas são só encenação, se assustando percebendo que falou demais, mas Yumeko acha que ele está falando de um vídeo que anda falando disso, que deixa Sakurama indignado, o que deixa D aliviado, refletindo que esses dois não devem saber a verdade também. Nisso aparecem algumas pessoas querendo tirar foto com os Rangers e Sakurama diz ter orgulho de ser parte das forças Ranger, mesmo que ele não seja muito conhecido. D observa aquilo achando que deve ser ótimo receber tudo do bom e do melhor quando você é adorado por todos, sendo que na fortaleza ele nunca viria uma comida tão boa. Nisso eles se despedem enquanto Yumeko diz ter uma carta para entregar no quartel vermelho. Ouvindo isso, D pensa rápido e chama a criança pedindo para ver a foto de Sakurama enquanto tenta ficar calmo e concentrado, pois é um monstro frio e orgulhoso. Então realiza sua transformação que espanta a criança e agradece ao garçom pela comida. Nisso ele vai com Yumeko ao quartel, que fica surpresa por ele ter decidido acompanhá-la, então pede para guardar a carta, pois ele mesmo quer entregar nas mãos do Ranger vermelho. Porém, dentro de sua bolsa ele carrega uma faca, imaginando pegar o vermelho com a guarda baixa. Assim que passam pela verificação de segurança, o portão se abre e D fica calmo e se questiona se o Ranger vermelho usa capacete fora de combate, já que nunca o viu fora da arena. Quando entram, vê que o lugar está repleto de Rangers, o que o deixa confuso sobre quem deve ser o verdadeiro Ranger vermelho. Nisso um dos rapazes pergunta o que um pirralho sem cor faz naquele lugar. D diz ter um assunto a tratar com o vermelho, mas o homem diz ser o próprio Ranger vermelho, deixando D surpreso por encontrá-lo logo de cara, enquanto calcula se consegue atingir seu pescoço a essa distância. Mas Yumeko manda o homem deixar de brincadeira, já que ele não é o vermelho, contando que ele é apenas um Ranger do 3º escalão chamado Tokita. Então ele pega o braço de D questionando o que ele pretendia fazer, e ele diz apenas ter uma carta para entregar ao vermelho
vermelho se dirigindo a Tokita de forma respeitosa, o que faz ele estranhar já que Sakurama nunca o chamaria assim. Então Yumeko se intromete mandando parar de intimidar os novatos e manda Sakurama entregar logo a carta. Confiando no rapaz para entregar a carta ao vermelho, ele aproveita para convidá-la para o Esquadrão Vermelho contando serem os maiores especialistas em derrotar monstros, mas a garota prefere ter liberdade no trabalho. D fica incomodado se recordando daqueles rostos que já viu no campo de batalha, então Yumeko o chama para ir embora, que sai de lá cabisbaixo. Na saída ele se frustra refletindo que sabe o quanto eles são poderosos, então isso é apenas uma retirada estratégica, mas em que isso difere do que ele sempre fez? Então se depara com um pôster de Souzei Akabane que chega lá nesse mesmo momento, que faz de perceber que ele é o verdadeiro Guardião Vermelho, chamando por seu nome. Vermelho escuta, pergunta o que ele deseja. D nesse momento entra em choque. Ele deseja atacar mesmo sabendo quanto Vermelho é forte, então Yumeko o chama dizendo saber o quanto Sakurama gosta do Vermelho, mas não é a hora para pedir autógrafo. E ele parabeniza o Vermelho por sua vitória na arena, mandando ter cuidado pois nunca sabem os truques que os monstros podem usar. Nisso Vermelho sai agradecendo pelas palavras. Já do lado de fora Yumeko manda que ele lhe dê a faca e ele obedece, mas quando se pergunta se havia contado a ela sobre a faca já é tarde demais e tem sua cabeça cortada. Quando se reconstitui ele questiona como ela descobriu e Yumeko explica que ele é muito fraco e será logo descoberto se não tiver cuidado, por isso está o acobertando o dia todo. E elogia ele ter mantido a calma mesmo diante do Vermelho, avisando que mesmo que ele atacasse de surpresa Vermelho teria virado o jogo sem esforço. Nisso ele pergunta quem a garota realmente é e ela conta ser sua inimiga, então ele tenta atacar pois não quer perder naquele lugar, mas após perder diversas vezes ele pede uma trégua para conversarem. Yumeko fica satisfeita em saber que ele vai ouvi-la e pede para que eles trabalhem juntos para destruir os Rangers, prometendo ensiná-lo como fazer isso. Nesse momento Sakurama aparece procurando, avisando de um monstro que apareceu nas redondezas, o que deixa D impressionado já que não é domingo o dia da arena. Quando Yumeko se vira para chamar D, percebe que ele já havia sumido, então vemos seu amigo o lutador F sendo perseguido por vários Rangers, enquanto o rapaz manda que ele pare de se regenerar para que ele possa matá-lo. Então F diz que se não pode encontrar seu amigo então vai voltar para a fortaleza, porém um voz pergunta quem deu autorização para ele voltar. Quando olha para trás vê Souzei Akabane que se transforma na sua forma Ranger, afirmando que irá acabar com a criatura sombria, o que deixa D desesperado pelo seu amigo. Então Souzei pega sua arma divina capaz de obliterar qualquer monstro da existência, contando que havia acabado de avisá-los para que se mantivessem na linha. E agora será expurgado desse mundo em nome da justiça, pois mesmo que já tenha morrido várias vezes essa será a definitiva. Então ativa seu artefato divino invocando várias salamandras de fogo. Diante da morte iminente F reflete que já sabia que isso ia acontecer, afinal ele é apenas um lutador e se pergunta onde seu amigo está, compreendendo no fim que monstros sempre serão monstros, afinal mesmo tendo um acordo de paz eles sempre estarão dispostos a invadir a Terra, pois são o orgulhoso exército do mal. E se desculpa com D por ter perdido mais uma luta, mas desta vez diferente dos anos sem sentido em que viveu perdendo, ele finalmente conseguiu se sentir vivo. Galera, o episódio acabou, mas ainda tem muito mais animes aqui no canal, se inscrevam para não perderem os próximos vídeos.